Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio de Jovem Talks. Hoje estou aqui com a Rafa. Olá, gente, tudo bem com vocês? Para bater um papo muito bacana. A gente tá apresentando bastante, né? Opa, tô sempre por aqui. Exato. A Rafa, ela tá trabalhando mais que a gente. Se vocês começarem a perceber... Tô começando a tomar o lugar das pessoas aqui, galera. Eu tô com medo, I'm afraid. Mas, antes de tudo, antes de a gente falar com quem a gente tá aqui hoje, a gente vai pedir, se você gosta, tá gostando, tá interessado nos conteúdos do nosso canal, se inscreve, deixa o like, comenta aí embaixo o que você tá achando, se você tem alguém em especial que você quer que a gente entreviste aqui, bata um papo, manda pra gente que a gente vai estar trazendo. Exatamente. Além de seguir as nossas redes sociais, agora a gente tá Aí embaixo. com disponibilidade também do podcast no Spotify, então às vezes você não tem o tempo ali de estar logado no YouTube, você consegue ouvir no carro também nossos bate-papos, que cada vez são melhores por aqui, né? Exato. E também a gente tem canal de cortes agora, então já aproveita, já se inscreve para não perder os trechos menores das entrevistas que estão por lá. Exato. Isso. E também aproveitar para agradecer, porque entre ontem e hoje, que está sendo gravado esse vídeo, que é exatamente que dia é hoje? Dia 20, nós conseguimos atingir aí os 1.000 seguidores no Instagram. Exatamente. Então, muito obrigado, sejam muito bem-vindos, pessoal do Instagram que está nos assistindo aqui. É muito feliz pra gente, a gente está muito contente com esses degraus. E ajuda a gente a bater 5.000. Exato. Então, se corre você lá. não segue, já segue. Já fica por dentro lá também. Sem mais delongas, né? Vamos para o que importa agora, Exatamente. nesse momento. Faça as honras, apresente a nossa convidada de hoje. Hoje a nossa convidada, ela tem várias categorias pra gente nomear, tá? Exato. Vamos colocar como professora, como empreendedora. Ela também passa muito um pouco da vida dela nas redes sociais, mostrando o lifestyle dela e tudo mais, né? Saúde, bem-estar. Exato. Além de ser Miss Real Tatuí. Então, Caramba. com vocês temos Ana Paula Rodrigues. Olá! Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, né? Obrigada pelo convite, fiquei muito contente por vocês lembrarem de mim. Pra gente que é uma honra ter você aqui, pode ter certeza. Exatamente. E vamos começar lá. do início, né? Como Começar sempre do digo, começo. começar do começo. Começa assim desenrola. Desenrola, Vai exatamente. soltando, vai Ana, soltando. conta um pouquinho pra gente da sua história. Como que você chegou aqui hoje? Quem é a Ana? Você tem aí vários hobbies, né? Você é empreendedora, é Miss Tatuí, também teve seu caminho como professora. Então, conta um pouquinho pra gente da sua história, de onde você veio. Você é daqui de Tatuí ou é de outra cidade? Como que foi? Sim, eu sou de Tatuí, porém não nasci em Tatuí. Né, eu nasci em São Paulo, né? Quando eu nasci, meus avós moravam em Osasco. Inclusive, meus avós, minha mãe, meu tio, moravam tudo lá. E daí, na época, minha mãe ficou grávida, solteira, né? E é uma história um pouco difícil, porém eu não me importo de falar. Eu não conheci o meu pai quando eu era pequena. Então, e meu avô descobriu só depois que minha mãe estava grávida também. Quando descobriu, quis matar o meu pai. Meu pai, na verdade, traiu a mulher dele com a minha mãe. E eu sou fruto de, né? Então, gente, se vocês... Né? Então, quando eu fiz 1 ano de idade, daí meu avô se aposentou e eu vim morar para Tatuí, junto com eles. Que, na verdade, eles são todos de Tatuí, né? A minha família, tanto do meu avô como da minha avó, são de Tatuí. Olha. Da parte do meu pai, depois eu falo. Então, são todo mundo de Tatuí. Tanto é que eu tenho a minha família da parte da minha mãe, é muito grande Tatuí, todo mundo é primo. É primo. É primo aqui, primo ali, primo em todo lugar. Vai caçando pra você ver, daqui a pouco você aparece todo mundo. Inclusive, o meu primeiro namorado foi um primo meu, que eu descobri depois que ele era meu primo. Caramba! Também foi descoberto, né? Nossa. E daí eu cresci com o meu avô e com a minha avó, né? E a minha mãe foi morar com uma outra pessoa. E eu fiquei com meu avô, com a minha avó. Minha mãe, ela não tinha um pouquinho de juízo, né? Então, ela pegou a minha guarda e eu, digamos, fiquei adotada com meu avô e com a minha avó. E chamava sempre meu avô e minha avó de pai e mãe. A vida inteira foi assim, até hoje né? E daí, passou-se o tempo, né? Eu conheci quando eu tinha uns... Estava no 3º ano do ensino médio,
né, no terceiro ano do ensino médio, meu avô faleceu, né, que chamava de pai, praticamente ele faleceu nos meus braços, então foi uma coisa, uma perda muito difícil, né, a gente foi uma perda que perdeu o meu chão, né, e graças a Deus, né, já tinha conhecido Deus. Já tinha ali onde se apegar, né? Já tinha onde se apegar, né? E a partir daquele momento, quando eu fui buscar Deus, Deus me falou que ele poderia ter tirado o meu pai da terra, mas o que ele estava no céu e que ele iria cuidar de mim até o fim. Né? Que bênção. Né? Então, aquilo ficou no meu coração e até então, e aquela dúvida de o pessoal falava assim, você é muito parecida com seu pai. E eu falei, nossa, quem é meu pai? Eu sou? A minha família inteira conhecia, menos eu, né? Certo. E aí a minha mãe tinha um pouco de ranço e tal ainda dele. E daí conversei com um amigo meu, que eu queria conhecer meu pai. E esse meu amigo foi e contou pra minha mãe. Eita. E daí, a partir disso, minha mãe buscou o telefone dele, isso já tinha 20 anos, né? Buscou o telefone dele e falou assim, olha, tá aqui o telefone dele, você faz o que você quiser. Agora, se você quer conhecer ele, vai você atrás, né? Se é da sua vontade, né? E na época, né, não tinha WhatsApp. Há 15 anos atrás, mais ou menos. Era só o telefonema mesmo. Era só SMS. Nossa, é mesmo. Na época, eu mandei uma mensagem para ele falando que eu era filha dele, né? Que ele sabia disso, né? Filha da Rose e tal. E que eu queria conhecer ele. Que queria saber quem ele era. Não queria, digamos, cobrar pensão, essas coisas do que... Eu queria conhecer quem eu queria era saber pessoa. esse lado. Queria conhecer ele, saber quem era. Isso foi num domingo. Na quarta-feira, ele estava em casa. Caramba. Né? Então, assim, foi muito emocionante, assim, uma parte da minha vida muito, muito emocionante mesmo. E daí, só que ele chegou em casa, todo mundo chorando, e eu, nossa, eu não conheço. Naquele momento é uma você pessoa fica que eu neutro, não... né? Que você fica neutra, porque você não tinha um contato. Eu não tinha contato, não tinha afetividade, filha, né? Não tinha afetividade. Sim. E daí, depois, a partir disso, eu comecei a ter o laço com ele, né? Isso já fazem 15 anos que eu conheci ele. Conheci ele com 20. E daí, no mesmo mês, assim, ele falou, não, a gente vai passar o ano novo junto, você vai conhecer o resto da família e tal. Daí, descobri que eu tenho irmãos, né, por parte de pai. Tinha um avô, tinha avó, tinha tia, tio, primos, uma outra família enorme. Que você nem sonhava nem sonhava e que me acolheu muito bem. Olha que bom. Muito bem mesmo. Nossa, e acolher sempre eu tô pra lá. Sempre eu tô em Osasco, né? E daí, né, o que aconteceu da verdadeira história que eu descobri. Então, a parte do meu pai é de Osasco, a parte da minha mãe de Tatuí, né? Então, minha mãe, ela foi a namorada do meu pai por muitos anos, né? E daí, eles separaram. E daí, quando ele começou a morar junto com uma outra moça... Ele voltou com a minha mãe, teve eu e acabou tendo outra filha com a outra moça. Certo. Tanto é que eu tenho uma irmã que é 3 meses mais nova que eu. Nossa, né? pertinho. 3 meses mais nova, que eram para ser gêmeas, porém uma faleceu quando era pequeno, né? Porque normalmente gêmeos acontece isso, né? É complicado, né? Um acaba não resistindo, mais fraquinho e tal. Então, e esse... irmão também, que é um pouco mais novo. E daí ele já estava separado da mulher dele, quando eu conheci ele, né? Então, daí ele estava morando com a minha avó, daí o meu irmão estava lá também, e minha irmã estava na casa da mãe dela, na época, e passou uns anos não, meses, a minha mãe voltou com meu pai. Mentira. Não. Parece história de filme, que o casal se separa e depois volta. Aí tem toda uma vida, tem... Nossa, meu, caramba. Ela voltou e eles estão juntos até hoje. Olha, era pra ser os dois mesmo. Era pra ser. Caramba, que O mundo deu as voltas que deu, mas eles voltaram. Quando fala assim, o mundo dá voltas e as pessoas não acreditam, eu falo, dá.
Dá muitas Deus. voltas. Aquilo que a gente acha que tá perdido, que não tem mais jeito. E eles estão juntos hoje, vivem bem, graças a Olha Deus. que maravilha. E eu, Eu tô ainda em estado de choque. Eu fico tipo, meu Deus. Caramba, que a gente vê em filme, vê em novela, essas situações. E fica, mas será que acontece mesmo, né? Tipo, teve uma filha e foi embora, foi pra outra cidade, passou quantos anos aí. Nossa, eu tô, Depois tipo, volta, né? meu, que demais. Basicamente a chama Caramba. reacendeu no coração dele. E assim, uma pergunta, não sei se é indelicada, você vai saber quando eu perguntar, né? não tem E problema, você não, foi- não se aveste. E você ficou feliz quando você descobriu que eles estavam juntos novamente? Como foi sua reação Sim, quando você descobriu? nossa, Ou muito. melhor, quando eles te contaram? Quando eu descobri, assim, era uma coisa assim, parecia um buraco que me faltava, sabe? Aquele Tava buraco, preenchendo ali. tava alguma coisa. preenchendo aquele buraquinho que tava faltando, sabe? Por mais que meus avós tenham cuidado muito bem de mim, dado toda a educação e tal, né? Quem pode ser o pai, quem pode ser a mãe, é só o pai e a mãe. Vó e vô não são pai e mãe, não adianta. Então, eles cuidaram de mim como sendo meus avós, como sendo, né? Meu avô e minha avó. E muito bem cuidado, colocado dentro de uma redoma. Foi É bem criação de vó e de vô, né? Foi meio Sei bem como é. isso. Então, assim, eu me senti um vazio preenchido. Olha. Uma realização, assim, muito grande mesmo. E até hoje, assim, sou muito feliz por eles estarem juntos, assim, né? Às vezes, alguns tem esse brigo, né? Briga de casal, que é normal, né? Pessoas brigam, faz parte. Normal. E assim, não, eu me sinto, nossa, bem realizada nessa parte, assim, feliz, principalmente por eles terem me acolhido. Meu irmão, minha irmã, eu converso com eles, minha tia, meus tios. A família A do família lado dele te toda. abraçou bem, né? Sim, bastante. isso que é bom E o mais engraçado que, assim, eu encontrei a minha tia, que é irmã do meu pai, e eu falo assim, a gente tem umas características muito parecidas. Muito parecida. Daí eu falei assim, como que eu posso ser tão parecida com uma pessoa que eu nunca convivi? Quer ver, né? A genética tá aí. Faça, né? Nossa, é muito Jeitinho. parecida. O jeito de ser, o jeito de falar, tudo assim. Muito parecido. Até a formação. Até as coisas que a gente gosta, tudo a mesma coisa. Caramba. Ela é professora, também gosta de ser empreendedora. Olha que legal. É a mesma coisa. Caramba. Esse é o parzinho de vaso da família. Então, é muito... Né? Sempre tem alguém na família que fala assim, você é filha do fulano. É né? muito parecida com o Que é Carlos. parecido. Sim. Daí, engraçado que daí eu sentia dentro da minha casa que eu não era parecida com ninguém ali. Onde eu tava. Por mais que tava, né? Mas não era Não. aspectos, jeitos iguais com alguém, né? Então, daí eu falei assim, nossa, quando eu conheci foi muito engraçado. E todo mundo fala, né? Caramba, Olha que eu tô legal. tipo, eu ainda tô assim, eu tô anestesiado com a história de sua mãe e seu pai. Eu tô tipo, gente, que. E que demais. bacana que eles vivem bem, então, até hoje, né? E é engraçado, né, que ela né, não queria nem que você Conhecesse conhecesse ele. ele. Te É, deu o ela telefone e ficou falou assim, se ranço, vira, não tava- quero ver ele. E, na verdade, o amor Tanto tava ali é. guardadinho, né? Tava, tanto é que eu nem falava de querer conhecer ele, por causa de toda vez que falava era um ranço, né? Ela ficava alterada. Aí você vê, né? Caramba. A vida é cheia de mistérios. Sim, Não literalmente. adianta. Tá vendo, pessoal? Essas coisas não acontecem só em novela, tá? Acontece na vida real. É, eu Temos sou aqui o prova caso da Ana, viva. que é prova viva da situação. Caramba. Quando você acha que já viu de tudo, não, Sempre tem mais um tem uma pouquinho surpresa. ali. Caramba. E daí, a partir do momento que você conheceu seu pai ali, com seus 15 anos, né? Mais ou menos. Que 20 anos. Você já tava aí numa fase, já tinha saído do colégio, como que foi? Ah, e tudo sim. mais, a Então, partir eu daí? conheci ele também depois que o meu avô faleceu, que meu avô também não aceitava, né? Ah, Não aceitava. por conta de tudo que aconteceu. Por conta de tudo que aconteceu, como foi, então ele não aceitava. Então, depois que ele faleceu, eu acabei contando para um amigo e aconteceu de eu conhecer ele, né? Mas se meu avô tivesse vivo, acho que até hoje, eu acho que eu não teria conhecido, né? Eu também não teria coragem, né? Não de teria basicamente coragem de cutucar passar uma- por cima dele também, por causa Aham. de tudo daquilo que ele me deu, de tudo aquilo que ele, né? Amor, carinho, que nunca faltou, né? E nessa fase dos 20 anos, eu estava começando a fazer a faculdade, né? Estava começando a fazer uma faculdade, quando eu descobri
Conheci meu pai e descobri que a minha irmã tinha estava fazendo a mesma faculdade que eu. Nossa, meu Na época Deus do você céu. tava cursando... Ciências contábeis. Ciências contábeis. Eu estava cursando Caramba. ciências contábeis, daí eu conheci ele e descobri que ela estava cursando, já tinha tava terminando já, e eu começando. Olha. Ciências contábeis. Aí ela acabou E o me mesmo ajudando Meu Deus. Que coincidência. Nossa, gente. durante a faculdade, né, com trabalhos, né, com materiais que precisava, calculadora, essas coisas, tudo ela acabou me ajudando bastante nessa parte. Daí, quando eu conheci ele, foi mais ou menos essa parte que eu estava vivendo, entrando certo. na faculdade de Ciências Contábeis. Foi uns 4 anos, assim, presencial. Uhum. Foi aqui na FAESB. Na época, eu tinha... nessa época, eu participava... Eu era católica, né? Bem católica mesmo. Católica roxa, amarela, cor-de-rosa. Arco-íris. Bem praticante, né? Era bem praticante, assim. Então, era faculdade, trabalho... e igreja, né? Faculdade, trabalho e igreja. Ninguém via eu em casa, era faculdade, trabalho e igreja, sempre. Foi os 4 anos desse jeito, assim. E ainda, na época, eu queria ser freira ainda. Sério? Sério. Sério, tinha e desejo. Você chegou Só a fazer... que eu cheguei a algum fazer, preparativo? digamos, tipo um acompanhamento, né? Com uma pessoa mais... que tem mais experiência, né? Dentro da igreja. E, assim, você tinha que, digamos assim, que tem pessoas que têm a vocação e tem pessoas que não têm. Não adianta, né? E é nesse acompanhamento que você descobre, né? Eu tinha que morrer para todos os meus sonhos, que era que construir uma família, né? Se eu fosse freira, eu não ia poder construir uma família. Então, assim, eu queria... digamos, estar sozinha naquele momento. Porém, eu não era para ser freira. Eu tinha os meus sonhos. Então, eu tentei, por um tempo, morrer para os meus sonhos, sabe? Tentei anestesiar essa parte. Daí, também foi um processo bem complicado, assim, para mim. Tanto é que até hoje, assim, fala assim, você fica bem sozinha? Eu falo, eu fico muito bem sozinha, porque eu passei por esse processo, assim. processo que Mas, porém, tem os sonhos aí que, digamos assim, que fazem com que eu me sinta realizada, que é o de construir família, né? Que é o de ter o casamento, de ter filhos, netos e etc. Que, querendo ou não, é algo que uma freira, ela Não tem que se poderia. doar ao ponto de não abraçar esses Sim. sonhos, né? Exatamente. E tudo bem também, né? Mas é como você disse, se você tiver a vocação, né? Exatamente. Se você olhar e falar, não, tem é o que eu pessoas quero, que têm vocação né? e tem pessoas que não têm. Vive bem. E mesmo Muito assim, bem. sendo freira, poderia fazer a faculdade, Sim. trabalhar, né, como freira. Nessa parte da sua vida não iria te impedir, mas, né? É. Uma parte mais de família e tudo mais. Iria... Isso. Então, teve esse momento aí de decisão de vocação, né? Foi bem interessante. E que eu passei, mas assim, graças a Deus, hoje eu sou bem resolvida. Já passei. Já passou essa parte de Diz que é dos 24, né? Agora eu tô com 35, impossível. Já não resolvido aí, Já né? tá resolvido. decidido. Nossa, então a Ana foi quase freira. Quase mais uma coisa pra gente adicionar a lista. Claro. Quase freira. Quase freira. Tem muitas coisas. E Ana, voltando um pouquinho, como que foi pra você escolher ciências contábeis? Ciências contábeis? Tipo, você já gostava de números e tudo mais? Sim, eu gostava de exatas. Gostava de exatas, sim. Sempre gostei de uma professora minha de matemática. Inclusive, é Carmen Sandra, o nome dela. E daí eu lembro que quando ela dava aula, assim, eu gostava muito das aulas dela. E eu falava que eu queria ser professora de matemática naquela época, assim, eu devia ter uns 12, 13 anos, né? que eu gostava do jeito dela, eu gostava dela, né? Se inspirava nela. Se inspirava nela. E daí, os anos se passaram, daí eu sabia que minha área era de exatas, né? Acabei fazendo o técnico de química, que é aqui do Salles, né? E também falava assim, nossa, tem que ser uma coisa de exatas, eu não sabia direito o que era. Daí eu me inscrevi pelo ProUni em Ciências Contábeis, né? Legal. E eu ganhei a bolsa daí para fazer Ciências Contábeis
na FAESB. Olha que bacana. Foi assim que eu comecei a fazer ciências contábeis. E Deus foi... Eu, assim, desde o início eu buscava palavras, né? Perguntava para Deus se era isso mesmo. Porque eu falava assim, nossa, eu não sei, né? Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? E foi tão confirmação de Deus que foi no primeiro mês que eu comecei a faculdade, eu já comecei com estágio na área dentro da prefeitura. Nossa. Sem indicação de ninguém. Na baita contabilidade. estágio, né? Na contabilidade da prefeitura. Eu falei assim, nossa, Então, assim, a minha faculdade inteira foi dentro da área contábil, assim, trabalhando dentro da área contábil. Eu vi pessoas, assim, dentro da faculdade que não conseguiam estágio na área. Eu falei assim, nossa, né, como Deus... É maravilhoso, né? É maravilhoso. Já desde o início você já teve essa oportunidade de estar ali no estágio. De estar como estágio na área, assim. Então, foi Deus que escolheu para mim essa profissão, essa área. E eu trabalhei, né? Acho que até o 2019... 2019 fiquei na área contábil. E não, eu ainda estou na área contábil, né? Que eu ainda faço alguns trabalhos por fora, né? Certo. Mas, assim, o que eu me decepcionei um pouquinho dentro da área contábil, não pelo trabalho, mas pelos lugares que eu trabalhei. Então, assim, eu não era valorizada, né? Então, isso foi me frustrando bastante. Inclusive, né, me deu síndrome do pânico. Nossa. Né? Você não conseguir dormir, porque você... Por conta do trabalho? Por conta de bastante pressão, bastante cobrança e você não ser valorizado ali. Você vendo os outros sendo valorizados e você não, E você não, Caramba. digamos, né? Então, assim, eu esperei bastante tempo, eu acho. Foi até o seu limite, Foi né? até o meu limite, exatamente. Que às vezes não é tão bom, né? Lembrando, galera, às vezes deixar, né, chegar até o limite, a gente passa por maus bocados, né? Daí, no finalzinho, o que eu fazia? Eu trabalhava no escritório de contabilidade e dava aula de eventual. Trabalhava no escritório e dava aula de eventual. E aí, eu fui fazendo a minha segunda licenciatura. Minha segunda graduação, né, no caso. Quando a gente faz a segunda graduação, por ser ciências contábeis, eu poderia fazer licenciatura de matemática. Ah, legal. E aí você faz reduzido, né? É isso? Faz 2 anos, por né? tempo reduzido. Reaproveita os estudos. Que legal. Daí eu reaproveitei os estudos e quando saiu o meu diploma de licenciatura de matemática, eu consegui as minhas salas e daí eu consegui deixar o escritório, ficar só com as aulas e faço hoje imposto de renda, né? Por fora, faço o carnê-leão, né, para profissionais como dentista, né? Ela é dentista. Ela é dentista. Eu faço essa parte por fora e também dou aula de educação financeira hoje na escola. Que legal. Caramba! Nossa, é verdade. Com esse novo método da escola, né? Que é o... Como que é o nome? Tem um nome correto? Eu nunca sei falar. É o novo ensino médio que a gente Novo ensino médio, isso. Novo ensino médio. Que vai sair... Os jovens vão sair com o ensino médio técnico, né? Nossa, olha, eu legal. admito que... Nossa, meu sonho era ter feito isso. Queria muito que tivesse Mas sido você isso. sabe que, olha, todo mundo que eu falava assim, nossa, se tivesse isso na minha época, eu ia ficar muito feliz. Você passou, sim, fala assim, desde nossa, também. ia estar muito feliz. Hoje, os jovens não dão tanto valor porque tem. É sempre assim, né? Nossa. Não, parece que não valoriza o que tá tendo, não né? valoriza. Eles reclamam do horário, reclamam que é muita matéria e assim por diante. Nossa. Daí tem os que reclamam de trabalhar também, né? Até esse ponto do trabalho até é cabível de entendimento, Isso, né? Porque por causa do muitos horário. ajudam os pais, ou que às vezes, graças a Deus, não precisa ajudar na casa, mas quer trabalhar, quer ter sua responsabilidade, seu dinheiro, enfim, É e acaba complicado. se prendendo, né? Tanto é que ficou as escolas do período integral, que é essa com o novo ensino médio técnico, né? E também ficou as regulares. Que tem 2 escolas regulares. Eu já substituí bastante, né? Antes de eu pegar meu diploma, eu ficava substituindo os professores. Então, uma dessas substituições, assim, que me chocou e me moveu bastante foi, né, nessa parte do aluno ter que trabalhar para ajudar na casa.
né? Ele estava contando, ele estava numa roda entre amigos dentro da sala, já tinha passado o que eu tinha que passar e estava só esperando eles me darem um retorno. E estava só ouvindo ele contar, falava que estava super feliz porque ele tinha conseguido um emprego no Lava Rápido, estava ganhando R$200 por semana e o pai dele e a mãe dele estavam desempregados. E aquilo cortou meu coração, assim, né? Foi uma facada. Porque ele estava dando aula à noite esse dia, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, como que eu vou cobrar de um aluno assim? Exato. Que já tem, querendo ou não, ainda adolescente, já tem responsabilidade de adulto, né? Sim. Como que eu vou cobrar? Como que eu posso cobrar dele, né? Desse aluno. E eu falei, ele estava feliz por ganhar R$200 por semana. E daí você falava assim, meu Deus do céu. E às vezes a gente insatisfeito, ganhando mais, né? Sim. Então digamos assim, foi uma pedrada. Um choque, Um né? choque. Foi um choque bem grande, assim, quando... E agora os alunos também, que estão na PEI, tem alunos que trabalham de manhã e fazem a escola à tarde. Entram 2 horas da tarde, vai até 9h15 da noite. Só que nós, professores, entramos 12h15 e saímos 9h15. E essas Vocês entram 2 horas antes? Entramos 2 horas antes, porque a gente tem que cumprir 8 horas por dia, igual o horário normal. Daí a gente tem uma hora de janta, tudo certinho, porque esse horário é o horário do ensino médio, né, por ir até a noite. E tem alunos ainda que trabalham na parte da manhã. Nossa. Tem alunos que trabalham... Trabalha ali até 1 hora, 1h30 e vai direto pra escola. Direto para a escola. Tem alunos, né, como eu dou aula no estado, então, e no bairro onde eu dou aula, tem ali 1/3 da escola é de extrema pobreza, ali, né? Então, a gente tem bastante dificuldade de alunos, né, carentes, né? Uns que vão só para comer na escola, né? A gente tem a janta e tem o lanche da tarde. Então, assim, muitas vezes a escola fica aberta porque tem esses alunos que vão só para comer para a escola. Caramba, não. É uma realidade que a gente não pode fechar os olhos, né? Com Porque certeza. precisa Não. saber que tem. Às Sim. vezes não tá tão palpável a gente, mas existe, né? Existe. E, assim, os alunos que, assim, tem, ó, digamos assim, hoje, digamos, a gente é flexível, porque a gente entende, a gente tem mais proximidade dos alunos, porque tem a tutoria dentro, né? Então, assim, cada professor é responsável por uns 20 alunos dentro da escola. Que tinha isso. Daí, o que a gente tem que fazer? Acompanhar esse aluno como acadêmico, pessoal, né, na casa, e tentar ser próximo dele para que eles possam contar para a gente, né, algo que esteja atrapalhando nos estudos, algo que esteja atrapalhando de desenvolver, né, e a partir disso a gente vai fazendo relatório, porque caso aconteça algo com esse aluno, vai tudo para o conselho tutelar, né, então a gente tem que ter todo um histórico do aluno, exatamente por N casos, né, de suicídio, né? Hoje temos alunos que se cortam, né, se mutilam, né, dentro da escola. Hoje tem a inclusão também, que é bem complicado, de DI, de autismo dentro da sala. Então, tem que ter um joguinho de cintura. Caramba. Saber manejar tudo isso. E é muito bacana saber disso, porque eu confesso que eu não sabia. Principalmente desse acompanhamento, dessa orientação com os alunos, né? De saber. E é muito bacana quem está em casa saber disso, né? Sim. Porque muitas vezes olha escola do governo, e eu escutei muito isso quando eu estudei. Mas é do governo, o pessoal não dá não tem muita atenção. E, enfim, eu não posso reclamar, graças a Deus, eu sempre gostei de escola, então... Mas eu sempre tive amigos que, não, a gente estuda no governo, tá? A gente nem vai conseguir uma boa faculdade, ou não sei o quê. E não é bem assim, né? Não. E muitas aprovações em faculdades federais, faculdades, né, grandes, boa parte dos alunos que estudaram escola pública que passam. Então, é muito bom saber isso, que tem esse carinho, tem esse afeto pelos alunos, né? Sim, né? E principalmente agora, né? Pós-pandemia. A juventude, a mocidade já não é fácil. Né? A gente sabe que a gente passou por isso. Mas hoje, pós-pandemia, que fica em casa, não vê ninguém, usa máscara e
enfim, quando você volta para a realidade, né, ansiedade, e é família que infelizmente ficou desempregada, pai, mãe, e o aluno ali conviveu com aquilo, de passar necessidade, de às vezes não saber o que fazer, e volta para a escola, enfim, né? Eles voltam com uma carga... Nossa, eles vieram ligados no 320, 330, trifásico. Você já Tem que dava comprar aula um na época... transformador. Você já dava aula na época da pandemia? Que começou? Já dava aula, só que daí ficava online. Aham. O complicado é que você entrava e ficava sozinha na sala. Os professores da faculdade falam a mesma coisa. A gente entrava e ficava sozinha, né? Daí, Então, logo que voltou já com esse novo ensino médio. não, já Tava antes. Já tava É antes. que eu tenho essa dúvida de quando se iniciou, porque era falado pouco, né? Foi foi Assim, em mudando Tatuí, iniciou faz um tempinho já, com o Barão. Não Era sabia. só o Barão que era a escola período integral. Se eu não me engano, se não me falha a memória, 5 anos. Se alguém, se eu estiver falando errado, alguma coisa, Eu acho- mas alguém acho que me mais ou menos. corrige. Deve ser, porque daí é a época que eu fui pra faculdade, daí eu fiquei meio off das notícias de Tatuí. Daí, se eu não me engano, eu acho que é Aham. isso. Uns 5 anos já que o Barão é PEI, né? Daí, depois que, no caso, o ano de... Esse ano passado, 2021, aqui ficou tão parado na pandemia, Virou gente. uma bagunça. Que a gente para pra pensar em 2022, a gente fica tipo, perdeu meu Deus. 2 anos, né? 2021, que daí o Ari virou PEI e o Ari... Não, só o Ari em Tatuí que virou PEI, né? As demais escolas... Daí as outras escolas começaram esse ano. Ah, O restante certo. da- Agora só tem uma que é período... Duas. Duas que são normais. Isso. Normais não, que era no modelo antigo, né? Que Tem era o só turno período da manhã, da tarde e da noite. Isso, o regular que a gente regular, isso. chama. Eles... É isso aí. E como foi essa adaptação? Porque eu tenho uma outra dúvida junto com essa adaptação para vocês, professores, né? Porque é um horário diferente. E entrou novas aulas na grade de ensino, né? Sim. Como que foi? E quais são essas matérias que entraram? Só pra gente ter... Ah, sim. Porque às vezes a pessoa escuta que sabe que não é mais o mesmo ensino médio, é um período maior, mas não sabe, tipo, que matéria que entrou e, tipo, qual a necessidade dela. A gente sabe as necessidades, pelo menos, da parte de financeiro e tudo mais, né? Mas pro pessoal de casa também tá mais ciente nesse quesito. Ah, sim. No meu caso, que sou de matemática, eu posso dar aula de educação financeira, posso dar aula de empreendedorismo, posso dar aula de fenômenos físicos, né? Caramba. Então, quem é de matemática, né? Inclusive a gente chama matemática conectada. Ah, legal. Né, o combo dessas matérias. Inclusive, vai mudar o próximo semestre, ainda a gente não sabe a surpresa. Caramba. Vai mudar o próximo semestre, a gente chama de itinerários formativos. Isso é o que vem do estado. Vem tudo do Estado, vem todo já uma apostila pronta do Estado para... Vem apostila, vem vídeos falando de como você tem que passar para o aluno, né? Não falta nada, gente. Eu falo assim, hoje no Estado, o aluno tem tudo. Só não estuda quem não quer. Literalmente. Né? A gente tem todas as salas têm televisão, todas as salas têm computador, a gente pode dar aula com slides, pode dar aula só passando na televisão as coisas para ele. Então, assim, a tecnologia entrou, assim, com tudo. Uma das coisas bem importantes também foi que o Estado deu um chip para cada aluno e para cada professor, para poder no caso da pandemia, né, poder ter acesso à internet. Que legal, eu não sabia disso. Eu também não. Deu um chip a gente tanto é que eu tenho 2 números, né? O número da escola e o meu número mesmo para poder falar com os alunos, né? Não misturar também, até porque tem a tutoria que nós temos que fazer, daí a gente tem contato com o pai, né? Tem tudo isso também. Que legal, nossa. E esse chip com os alunos que eles têm direito, eles entram no site lá da Secretaria de Educação Digital, pede a solicitação e depois o chip vem para eles,
né? Só não tem o aparelho Ah, ainda. Sim, sim. É que hoje, graças a Mas Deus, os- é algo que tá na mão de todo mundo. Todo mundo tem um aparelho de celular, exato. né? Às vezes não tem internet, essas coisas, Isso. mas tem o aparelho, né? Tem um chip com internet Olha, para eles que poderem bacana. usarem. Nossa, Então eu falo isso assim, só foi- não estuda quem não quer. Caramba. E que tem quem também às vezes não busca, né? Acha que, tipo, não tem nada disso. Não tem, tipo, coisas que. E às vezes o Estado fornece muito mais coisas do que a gente imagina, né? Sim, Pra ajudar nesse sim. quesito. Nossa, eu sinto orgulho, assim, porque eu sempre estudei em escola do estado, escola municipal, e hoje poder dar aula, às vezes, nas escolas que eu estudei. Aham. Caramba. Que legal. É bem, Demais. bem E, legal. e assim, aproveitando esse assunto de escola, um pouquinho antes a gente ficou sabendo que eu ali eu conheço ela. Eu tenho uma. Sabe quando você olha pra pessoa e fala, não, eu tenho certeza que eu já Conheço conversei ela. com essa pessoa, Por já que tive será, um né, contato. meu povo? E aí a gente foi descobrir que ela foi minha professora. Aquele momento de tensão. Vamos ver se essa parte vai ser cortada depois. Você deu aula pro Luiz mesmo? Dei aula pra ele. Até quase derrubei o microfone. Ele ficou vermelho. Ah, é reflexo da blusa. Meu Deus, coloca um pouquinho Que de água, por época que favor. foi isso, mano? Então, Você lembra? lembro. Lembra dessa peça? Lembro, sim. Ele estudava numa sala do terceiro C, né? O Chico. No Chico Pereira. Então, era uma sala muito difícil, gente. Muito difícil mesmo. Todo professor que entrava lá não queria entrar. Passava uma batatinha. É tipo assim, gente, vamos passar todo mundo de ano, porque a gente não quer ver ninguém mais aqui no ano que vem. Foi mais ou menos assim, era uma sala muito difícil. Inclusive, depois de um tempo, eu fiquei sabendo que o menino daquela sala se suicidou. Não sei se você lembra o nome dele. Não vou lembrar o nome, mas eu lembro. Você lembra que teve o caso, né? Ele passou um tempo, eu falei assim, nossa, ele era do terceiro C, daquela sala difícil. Então, assim, foi inesquecível essa sala pra tinha escola. como esquecer. Não. Não tinha. Era uma sala muito difícil. Tinha bastante gente lá. Bastante. Era uma sala muito grande? É que nessa época, eu posso falar abertamente isso, mas Você era. que tava lá no meio, pode falar Tava no melhor meio, dos alunos. e era dividido as salas, tipo, terceiro A, B e C, de fato, pela nota. Naquela época. Era feita essa divisão. Sim, E continua, eu acho. tanto, e tanto que eu lembro que eu fiquei no terceiro C, no primeiro, no segundo bimestre, e no final do segundo bimestre eu consegui voltar pro terceiro A. Porque no ano anterior eu era do segundo A. E aí eu não sei o que Deu uma aconteceu. esculachada. Porque eu era um bom aluno, gente, minhas notas eram boas. Mas foi na Eu época que você estava dropei. trabalhando. Não, eu Você comecei a é trabalhar mais animada desde dos os estudos. 13, 14 anos, eu já trabalhava, então foi nessa época aí, mas Era um perrenguinho. Não, eu lembro mais ou menos que ele era um pouquinho revoltado. Acho que porque tiveram que mudar ele de sala. Ele não foi queria isso estar ali, provavelmente. É bem isso. eu era muito deslocado no terceiro C, muito deslocado. Eu conversava, mas eu me sentia muito deslocado. Isso a gente sabe, você conversava E desde eu sempre. nunca tive muita trava na língua, né? Não. Então, tipo, eu falava Falava muito, mesmo, né, Ana? Não falava muito, eu falava que eu O não... que tiver, é. o que tinha pra falar, ele falava. Pô, eu não Nada quero tá aqui. intimidava. Tipo, eu não quero estar aqui, não é minha sala. Ah, Ana, ouve só, céus. O que eu posso fazer, criatura? Eu só vim dar aula. Então. Ele só veio, no meu caso, tava só de eventual, né? Ainda Naquela tá de época. substituto. Era substituto, né, que chamam. naquela- Nossa, eu acho que é um dos cargos, assim, até um pouco mais difícil como professor, né? Substituir um outro professor. Eu digo pra você, tipo... Porque Você você não tá lá tem muita eventualmente. Você Sim. também não tem, tipo, muito achego com todo mundo, né? Que você não conhece. Sim. Das pessoas te receberem e tudo mais. Então, você tem que ter um jogo de cintura, né? Você não pode cobrar muito, né? E não pode cobrar de menos. Sim. Então, também naquela época tinha a Sueli, que era uma vice-diretora antiga já do Chico, e ela orientava os eventuais, né? Que nós tínhamos que ter todas as salas, né? O nome dos alunos de todas as salas e tudo que a gente passasse para eles,
a gente anotava igual o professor. Digamos assim, dava um ponto positivo, dava ponto negativo. E assim, a partir do momento que você fazia isso, os alunos viam que falava que estava com ponto negativo e falavam assim, dona, por que eu tô com ponto negativo aqui? Ah, é porque eu vim substituir a aula de não sei quem e você não fez. Ah, e se eu fizesse, eu fico com ponto positivo. Já tinha até um pouco mais de autoridade pra mandar, né? Fica com ponto positivo. Viu? Mas só pra gente encerrar aquele assunto antes, rapidão. Mas e qual que é o feedback do aluno? Qual o feedback? Não, sério, era assim, a sala era difícil, né? E como ele falou, ele não tinha muita trava na língua. Eu via que ele que era uma pessoa meio revoltadinha, assim, na sala, sabe? Meio, como fala? Emburrado. Era assim que... É disso que eu lembro. Porque como era também eventuais necessidades, ela estava lá, era só O pior é que eu me dava bem com os reclamar. professores. Eu gostava de conversar, tanto que no terceiro ano mesmo, eu vivia conversando com o Marco, com a Liliane, com o pessoal da diretoria. Eu sempre estava na diretoria conversando com eles, mas depois que eu voltei pro terceiro ano. Daí ele ficou Quando eu mais leve. voltei, foi tipo assim, foi um... Dum. Eles voltaram eu e mais um pro terceiro ano. Ah, sim, eu acho Os que foi dois no final Luiz. do bimestre. Foi eu e o no Luiz final Paulo. do ano. Isso, foi Ah, depois das férias de julho, mas eu consegui. Ele ficou emburrado até voltar, você tá entendendo? Eu ia na sala da então. Liliane. Eu ia na sala da Liliane e falava assim, eu não vou ficar no terceiro C. Eu não vou falar, eu não vou recuso. socializar, eu não quero ficar lá. Mas é É. coisa de adolescente, é porque eu tinha na cabeça, eu sabia que era por nota, era por alguma coisa, sabe? E ela falava, não, mas fica lá, socializa. Se você tem mais... Ele se A Liliane recusava. falava assim, se você tem mais facilidade, então, nas matérias, ajuda quem não tem. Né? Dá uma força pra quem não tá conseguindo fazer as contas. O problema é que os alunos não queriam. Naquela Não é sala. brincadeira, o terceiro C era uma sala assim de... Eles não queriam. Ela era a última sala do canto, lá do final do corredor, e ninguém gostava daquela sala, tipo, a ponto de quebrar a janela, a ponto de você ver cadeira voando no meio da aula. Meu Deus. Era E tiro, os porrada e bomba. professores também, né, falavam assim, eu tenho que ir terceiro C. Eu lembro da Kátia, nossa, ela também passou batatinha lá. Tipo assim, batatinha amassada ainda. Senhora amada. Ó céus, que medinho. Tinha o terceiro C, daí do outro ano foi outras salas, né? Cada ano é uma sala Sempre diferente. tem uma sala difícil, né, do ano. Sempre. Incrível, É, incrível. que tem que chamar, fazer reunião com os pais, né? E às vezes os pais não vêm. Daí Daí o você que fala você assim, faz, por né? isso que os alunos são assim, né? Se o pai não tá interessado, os alunos muito Como menos. vai estar, né? Exato. Nossa, mas eu falo, é uma profissão que a gente fala com muita propriedade, que vocês têm uma importância enorme nas nossas vidas, mas que vocês passam perrengue, vocês passam. Sim, bastante, assim. Agora também, dentro de sala de aula, eu acho que é até mais tranquilo, né? Agora, fora de sala de aula, nossa, o que tem de burocracia, santo Deus. É que essa parte ninguém vê, né? Essa E ninguém parte dá ninguém muita vê. pelota também. Então, que pode nós contar somos bastante. cobrados, né, dentro da escola de plano de aula e plano de ensino, guia de aprendizagem, vários relatórios que nós somos cobrados, né, por fora. E daí, às vezes, é tanta coisa que você fala assim, ai, meu Deus, eu acho que eu não quero mais ficar no estado. Acho que já deu, obrigada. Acho que já deu. Dá um... Então, mas aí você, quando voltou às aulas presenciais, falei assim, nossa, ai que gostoso ter voltado, porque parecia que quando estava na pandemia, eu não estava fazendo meu trabalho direito. Né? Mesmo você- Aquela coisa assim, nossa, eu tô ganhando um salário, mas eu não parece que eu não sou digna do salário, sabe? Tipo, eu não tava Tu se sente conseguindo... incapaz naquele momento. Isso, porque você não podia fazer nada com a situação. Daí voltou presencial, daí falava assim, não, agora eu vou conseguir Agora vai. Agora eu vou conseguir fazer, né? E isso faz também com que a gente queira estar dentro da sala de aula, né? Fazendo... Eu falo pra caramba, né? Pode dizer que eu acho que eu tô falando bem mais. Mas Não, mas a esse é o intenção é intuito. essa mesmo. E eu tô cheio de perguntas aqui, se preparem. Eu acho que ainda Você vai vê, falar ó. bastante ainda. Mas sabe por que é muito bom ouvir isso? Até eu tive aquele insight e sabia que eliminava 2 anos, né? Licenciatura. Não eliminava não, você fazia mais 2 anos porque eu me formo em administração esse ano, se Deus quiser. Na FAESP também, inclusive. E desde que eu me conheço por gente, dos meus 10, 11 anos, o meu sonho era ser professor. E era ser professor de matemática.
Ah, olha que bom, Porém- precisa tanto. Porém, na época eu tinha o desejo de ser advogado e dar aula de matemática, porque eu tinha uma professora que era assim. Mas depois do tempo eu descobri que direito não é. era, apesar de eu falar Eu não vou muito... fazer direito. Eu não vou fazer direito, Eu Vamos ia ficar administração. empurradinho na aula de direito também. É. Eu falando, não queria estar aqui. Aí eu falei, não, vamos pra outra área. Aí eu vou me formar em administração. E aí eu fiquei sabendo esses dias, faz uma semana que eu fiquei sabendo dessa informação, que quando você se forma nessas áreas, a administração também pode ir pra matemática. Sim. Então você faz esses 2 anos e você pode dar aula. E Sim. aí eu falei, caramba, porque na faculdade eu já quero dar aula. Até onde eu estudo hoje, eu faço parte do colegiado da faculdade, então, do curso de administração e contábeis. Então eu já tenho essa acessibilidade e já todo mundo ali sabe, o dono da faculdade, a diretora já sabe que eu quero me formar, fazer a pós e dar aula. E dar aula. Na faculdade. Mas daí quando surgiu esse insight, tipo, caramba, mas eu posso dar aula também na escola. Aí eu fiquei Sim. tipo, É por que bem não? legal. E você só dá aula no ensino médio? Só no ensino médio, Ensino né? médio, que também já é um Só do ensino médio. desafio e tanto. Só no ensino médio, onde a galera tá ali pra Igual se eu formar. falei, assim, eu me acostumei tanto com o ensino médio que eu não consigo dar aula para o ensino fundamental. Acostuma, né? Porque a forma linguagem de é falar, a diferente. forma Então, de assim, eu ensinar. trato eles de igual para igual, né? Vai eu ser dura com criança, a criança vai chorando da aula, gente. Entendeu? Não é? Exatamente. Então, assim, eu não sei ainda, não peguei ainda para dar aula para fundamental. Mas eu descobri, assim, que quando eu estava dando aulas de eventual, foi quando eu descobri que eu queria dar aula só para o ensino médio. Porque eu falei que daí Você consegue ter a percepção, né? falei assim, não dá. Não dá. Ensino fundamental não dá. A idade é bem difícil. E tem que ter, eu acho que um outro jogo de cintura, né? Da mesma forma que você tem que ter um jogo de cintura pro ensino médio, você tem que ter o pro fundamental, porque são jeitos diferentes de lidar, você tem que saber como manejar tudo, né? Uhum. Inclusive eu fiz eu gosto bastante da parte de educação especial, né? Daí eu fiz o reaproveitamento de estudos para matemática e pedagogia. Daí já entrou a parte de Libras, né? Caramba. Para poder ser interlocutor de Libras na escola. Olha que legal. Que tem a inclusão de surdos também, né? Inclusive lá no Ari, onde eu dou aula, tem um surdo. E já tem essa interlocutora dele. Olha Que bacana. Nossa, que demais. Não, é muito bom. Ele tem aula ali junto com Junto com todos, e tá daí... incluído ali. Isso, e tem uma professora que fica com ele, interpretando para ele todos. E daí é interessante que desperta o interesse nos outros alunos de saber e de querer aprender Libras. E até para se comunicar com esse aluno, né? Exatamente. E é uma das bacana. coisas que eu espero que num futuro até que próximo seja até implementado a questão Seja do ensino obrigatório, né? de Libras. Que eu tive uma professora de Libras na faculdade, ela falou a seguinte frase: a chance de você encontrar uma pessoa que precisa da linguagem de sinais é muito maior do que você encontrar um americano perdido aqui no Brasil. Sim. Só que o inglês ele é obrigatório e a Libras não. Uhum. Então, tipo, você para pensar realmente. Porque a linguagem de sinal você consegue. Claro que muda, às vezes, de um país para outro, se eu não falho a memória. Mas o básico, pelo menos, de comunicação, você sabendo, você consegue até com uma pessoa estrangeira se comunicar, né? Você não pode... E eles ficam bravos, né? Se você não entende o que eles estão tentando se expressar. Né? Eles ficam bravos. Quem sabe aí, né? Mais uma coisa para ser implementada em todos os ensinos. Exatamente. Sim, eu acho eu top. amo Libras, acho fantástico, assim, vira e mexe, eu faço vidinhos, assim, com Libras, assim, com músicas, porque daí atrai mais o pessoal a querer aprender. Sim, com certeza. Não, é show de bola. Nossa, que... Quer soltar uma das suas perguntas? Inclusive, agora é mais um adendo mesmo, que nem a Rafa falou, da importância do professor, né? Principalmente agora que você fica com as suas aulas fixas, né? Você acompanha ali uma turma Você pega do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Eu pego, então, esse ano eu tô só com o segundo ano. Só com o segundo eu tenho um primeiro só. Né? Mas depende da grade, porque assim, o professor tem que ter 29 aulas. Nossa. E daí eles têm que ser divididas, né?
Depende da divisão, tem que ter o itinerário formativo, tem que ter a eletiva, né? Que as acrescentam. Que acrescentam também. E tem que ter a tutoria também. Agora mais responsabilidade. Realmente, se pegasse primeiro, segundo, terceiro, você é pra fazer tutoria de todo mundo. Não, é melhor você pegar um ano só, você dá aula só para aquele ano. Porque daí, né, a matéria é igual, pelo menos você não se perde na hora de você passar, né, para o aluno. Eu prefiro que seja assim. Mas mais fácil para dar conta, né? Porque... Sim, é porque daí tem o itinerário formativo. No meu caso, eu dou aula de educação financeira, né? E tem a eletiva, que também é educação financeira. Só que a eletiva, ela é assim... os alunos têm a feira de eletivas. Por exemplo, o professor está vendendo a sua eletiva. Compre meu curso. Compre o meu curso, nós estamos assim. Legal. E daí eles escolhem. Então, tem alunos de todas as séries, o primeiro, o segundo e terceiro ano. Todo mundo junto. Daí um dia da semana, 2 aulas, eles fazem essa eletiva. Daí tem de vários tipos, né? No caso meu, que é educação financeira, que já é a minha, né? E tem empreendedorismo, tem culinária, tem crochê, tem... Nossa, tem de tudo. Tem teatro, tem, né, a parte de música, tem tudo. Nossa, que bacana. A gente fica triste. Que vontade de voltar pra trás, né? Se bem que daí também, não sei se pra mim seria viável, porque eu trabalhava. Então, você ia trabalhar de manhã. Eu saía da escola. Daria. Né? Daria. Onde eu trabalhava na época, daria. Você ia trabalhar de manhã e estudar de tarde... E aproveitar tudo isso. Uhum. Que bacana. Então, o que eu tava dizendo, no sentido que, por exemplo, você pega uma turma desde o começo do ano e vai com essa turma até o final do ano. Sim. Então, você conhece, né, ali. Os alunos. E os anos passam, e aí daqui a alguns anos vai ter alunos que foi seu aluno ali, que hoje vai ser um professor, um dentista, um advogado, um grande empresário na cidade. E o que a Rafa quis dizer, Clora, né, acho que do profissional, do professor, é essa gratidão, né? Por isso a importância, né? De olhar e falar, caramba, nossa, valeu a pena eu ter que dar uma puxada naquele aluno ali, que hoje ele se formou. Valeu a pena aquela aluna que era meio pra baixo, e eu consegui ajudar ela a dar uma olhada pra cima, e hoje ela tem uma loja, ela é empreendedora, né? E eu sinto isso muito porque eu lembro até hoje de uma professora da 4ª série, inclusive Silvana, se esse vídeo chegar até você, que ela me ajudou muito. Na 4ª série eu passei por uma das fases mais difíceis da minha vida, e ela saía comigo fora da sala, sentava no corredor, conversava, e através dela eu consegui ter notas boas, eu consegui me destacar nas salas, mesmo passando por um momento difícil. Então hoje eu falo, caramba, se não tivesse ela ali, na sala, né? Então hoje eu vejo essa importância do professor. Cobrava bastante. Exatamente. E assim, muito... Não, eu lembro até hoje uma frase que ela falou pra mim, e vou deixar essa frase pra quem tá assistindo. Ela falou assim, você é um leão, mas não um leão que fere. Um leão que aguenta as ações, as oportunidades que não são tão boas, que a vida tá te trazendo hoje, mas como um leão você vai aguentar e vai rugir pra elas e vai sair por cima. Você não vai ser um leão pra ferir alguém, pra bater, não, mas pra suportar. E, caramba, aquilo ali pra mim ficou guardado no meu coração até hoje. E sempre que acontece algum probleminha que eu já fico meio estourado, eu falo, caramba, eu sou um leão, mas eu não posso ser um leão que fere. Eu tenho que suportar. Então, assim, a importância... Cheira florzinha, só pra velhinha, isso mesmo, tudo certo. só pra velhinha e vai. Mas é isso. Então, a importância do professor é magnífica na vida de todo mundo. Eu acredito que... de puxar, né? Sim, tenho certeza que você é uma Silvana na vida de algum aluno. Eu tenho certeza que vai ser ainda que vão te falar, porque... A gente faz bastante com os nossos tutorados, né? Os nossos tutorados, a gente fazemos vídeos de incentivo, né? De orientação. Que bacana. E também as conversas individuais e particulares de cada um, que daí fica só ali, né? E é anotado casos tem alguma... uma das coisas que são descobertas nisso são abusos sexuais, né? Que é aí que a gente não pode ficar guardado, né? Tem Daí coisas você que fala não... com autoridade, Exatamente, tem coisas que não pode ficar só pra gente, né? Mas a Tem que procurar maior... ajuda. Exatamente, mas a maior das coisas ficam só com a gente, o que eles falam.
É muito bom ter essa proximidade com eles, assim. Eu tenho ciúmes, eu falo do meu setor. Tem aquele É achando muito, né? Mas é muito bom a gente ressaltar isso, principalmente para as pessoas saberem, para os pais saberem que existe, sim, é uma preocupação por parte da escola, dos professores, né? Que às vezes olha e acha que tem uma grande distância entre o mestre e a pessoa que está aprendendo. Mas, né, é bom ter esse achego aí para terem até uma relação até melhor, né? Sim, eu peguei Covid, né? Fiquei 2 semanas sem dar... 2 semanas sem dar aula. Daí vieram eles. Dona, o que aconteceu que você nos deixou? Você sumiu. Abandonou a Você gente. abandonou a gente. E é legal essa cobrança, sabe? Fala assim, ai, Você sentiu vê a o minha carinho. falta, né? Cara, Não, muito e bom. uma coisa rapidinho, em relação, por exemplo, a essa mudança dos horários, desse novo formato, o transporte, tipo, se adaptou também. Sim, Escolar, essas coisas. sim. Eles se remanejaram ali para atender esse horário, tipo, que é mais tarde, mais o cedo. mais difícil foi o ano passado, porque era só o Ari Nossa, que daí tava uma só com esse escola horário. só é... Daí foi difícil. E ainda tava aquela coisa, metade ia, metade não ia por causa da pandemia, né? Tava, uma semana ia 30%, outra semana é semana A, B e C. Nossa. Ou semana A, depois, pode aumentar a quantidade de pessoas. Aí semana A e B, metade da sala, uma semana, metade da sala, outra semana. E assim por diante. Daí, mas o ano passado foi mais difícil. Agora, esse ano, que é mais escolas tendo o mesmo Aí horário... já tá ainda melhor. Daí tá bem melhor. Ai, mas isso é bom. Precisa também, né? Que a gente precisa ter, porque são coisas que nem todo mundo tem um transporte pra ir, depende do transporte coletivo, né? Então, tem que se ajustar, né? Tudo certinho, mas que bacana. Que bacana. E, falando em transporte, nada mais do que aproveitar para falar do nosso patrocinador, Nata Transporte. Exatamente. Se você precisa fazer coleta de material, precisa que os seus produtos sejam enviados para algum local específico, eles fazem a coleta, eles fazem o transporte de carga fracionada para poder estar auxiliando você aí sem preocupação. A carga é transportada de maneira segura e rápida para que você tenha aí sua comodidade. Então, precisou, entre em contato com Nata Transporte, atendendo aí você da melhor maneira possível. Tá ali o contato, faça agora a sua cotação, entre em contato com eles, porque eu tenho certeza que eles vão atender vocês da melhor maneira possível. Mas, E também aproveitar para falar da nossa alimentação de hoje, né? A gente tá aqui com os pastéisinhos da pastelaria Maker. Corrigindo, porque todo mundo que conhece há muitos anos atrás essa pastelaria chama de Maker, mas é Maker, galera. Vamos mudar a chavinha aí. Maker. Para quem quer fazer encomenda para o seu evento, ou às vezes passar para tomar um café da tarde, já aproveita, já passa por lá. Eles têm também variedades em pastel, salgados, lanches e tudo mais. Uma delícia. Daqui a pouco a gente faz uma pausa pra se alimentar, pra né, matar a fome. E também a gente não pode deixar, né, de falar do Souza Pneus, aí muito conhecido pelo pessoal aqui da nossa cidade de Tatuí como Chiquito, né? Exatamente. Tá ali no atacado e varejo de peças, pneus novos, remold, o que você precisa, produtos de equipamento de borracharia, bateria, lubrificante, enfim, tudo que seu você carro, precisa. seu automóvel, sua moto, seu caminhão pode estar ali sendo salvo por eles. Então, entre em contato, salve o número deles. Eles estão localizados aqui em Tatuí, na rua 11 de agosto, número 2977. É isso mesmo? Pra quem gosta de ponto de referência, próximo ao COP. Mas... Exatamente, aí, ó, uma publi vazando aí de... tudo certo. Copi, vem pra cá. Patrocina nós. É isso aí, pessoal. Gratidão Patrocina a aos gente. nossos patrocinadores, né? A que é todos o que em geral faz também. o nosso podcast. Faz a gente andar, né? Agora voltamos aos assuntos. Voltamos aos Você quer assuntos. perguntar? Voltamos aos comerciais. Voltamos aos comerciais. Reclamos do Plim Plim. Como dizia meu amigo Fausto Silva. Bom, Ana, agora você tem mais alguma pergunta nessa área? Que eu vou dar Mais um 8. pulo. Ah, Nossa, brincadeira. vai tirar um pergaminho aqui, vamos. Então, a gente não volta semana que vem. Vamos fazer em várias partes. Exato. Vai na parte 1, 2, 3. Mas só pra finalizar, vou fazer parte do corpo de professores um dia, se Deus quiser. Quem sabe glória. nos encontremos no futuro breve. Espero. É isso. Precisamos muito de professor de matemática. Esse ano nós ficamos um bimestre sem professor de matemática lá. Então ficaram 4 salas sem Caramba. professor.
Daí até encontrar um professor foi difícil. E uma dúvida que eu tenho é... Não tinha mais dúvida, agora surgiu. Mas, por exemplo, para você dar aula no estado e tudo mais, tem que fazer algum concurso ou é currículo mesmo? Sei lá, É o currículo Aham. que você... E você faz uma inscrição, Certo. né? E conforme você vai agregando o seu currículo, seus pontos também vão aumentando, né? Daí isso é uma classificação para a ordem de escolha, de escola, principalmente. Legal. Né, agora é escola, porque antes era as aulas. No PEI você escolhe as escolas daí. Que daí você pega dentro das escolas as aulas. E Certo. Então também vale uma ressalva, né, para quem gosta dessa área de ensino, né, já é professor também, procurar as escolas que têm necessidade, já faz a inscrição, né, porque sempre tá precisando ali de professor, né, para dar um... Exato. sim, até professores, né, igual eu comecei apenas com bacharelado, dava aula de eventual. Então, pessoas que estão no último ano de licenciatura também pode, né? Legal. Talvez não consiga sala agora, né? Mas pode dar aula de eventual nas escolas regulares, porque nas PEIs, né, que não tem. Nós mesmo que substituímos uns outros. Ah, certo. Então, vale essa ressalva, né? Quem sabe já inspira alguém a dar aula. Exato. Vai que tem alguém lá Inspire que já tá mais. formado e não sabe o que fazer. Às vezes já pensou em fazer, em dar aula e não teve... Às vezes fica com medo, né, de dar aula, sei lá. Né? Para fazer eventual, bacharelado, mas você tem que estar terminando a licenciatura. Não, você só é por- tendo o bacharelado você já consegue. Aí, ó, pessoal, Fazer a em inscrição. casa. Tecnólogo também Ah, consegue. que bacana. É que, assim, como eu falei, se você tiver... Eles dão preferência para quem tem licenciatura. Então, quem tem licenciatura vem primeiro para escolher. Depois o bacharel, depois o tecnólogo. Depois quem está no último ano de ensino da licenciatura. Entendi. Certo. Que bacana. Bom, Muito é bom. Informações que não chegam muitas das vezes, A gente né? não E sabe. também, é uma coisa que eu gosto sempre de falar, às vezes as informações não chegam e às vezes também a gente não busca, né? Sim. Às vezes Nem a gente tudo não chega até tem nós. vontade de dar o Google. Exato. E E muitas olha das que vezes a gente também informação não, é fácil, né, não procura saber. Então, não é que a informação não chega, a gente também não vai atrás dela. A gente... agora, em informação a gente consegue Exatamente. rápido, Aqui, agora ó, as pessoas ó, têm preguiça. Né? Agora, com o Google a gente consegue, antigamente que era mais complicado. Mas, mais alguma pergunta dessa área da vida? I'm finished about this. Tá bom. E também, como a gente conversou, tava conversando um pouco antes, né? A gente já citou. Ana, você ganhou o título de Miss Real Tatuí. Sim. Certo? Vamos explorar um pouco esse lado da sua vida aí, que pra gente, quando a gente descobriu, eu nem sabia que existia um Miss Real Tatuí na época. Então, tipo, eu comecei a acompanhar depois que você foi pro processo e ganhou. Então, como que foi? Da onde que apareceu essa vontade, esse concurso? Conta um pouquinho pra gente. Então, bom, por onde eu começo? Pelo começo, né? Pra gente não se enrolar. Você falou. Então, eu posso começar pelo empreendedorismo primeiro, Certo. né? Foi da onde começou tudo Joia, isso. então vamos daí. Então, assim, a parte de vendas de cosméticos, isso me acompanha desde quando eu estava no ensino médio. Olha que legal. Então, gente, eu juro que eu tenho que parar de vender as coisas, mas não dá. As pessoas vêm atrás procurar. Tem sangue de comerciante. A gente começa a vender, não para mais. Não para nunca mais, gente. Não para. E daí, né, conforme foi vindo a tecnologia, né, eu pegando uma marca, outra marca de cosméticos, e daí eu falo assim que existe a Ana antes de conhecer a Mary Kay e depois que conheceu a Mary Kay, porque a Ana não era vaidosa, né, começou a vaidade e depois conheceu as maquiagens. E daí foi também uma transformação bem grande, assim. E então, daí começou a vir a tecnologia, comecei a fazer os vídeos vendendo, né? Os produtinhos, eu falava, né? Dia de falar de produtinhos e tal. Já tinha até o meu borlão. Já tinha a frase de impacto. Já tinha. Já tinha minha frase de impacto. E daí... Isso também, né? Como eu falei pra vocês, né? Eu tive síndrome do pânico, tive depressão e eu tive que também mudar meu estilo de vida, Pra né? ser uma vida até mais light, Mais pra você vida não sofrer. saudável também, mudar a alimentação, mudar
para fitness, né? Fazer exercício que eu não fazia. Então, mudou bastante coisa. E isso, digamos, eu tive que cuidar da Ana, que estava, digamos, cuidando só dos outros, né? E daí isso começou a se destacar e começaram a falar assim, ai, Ana, por que você não se inscreve, né, numa agência e tal? Você leva jeito, você, né, fala super bem. E daí eu falei, vou tentar, né? Porque não custa, né? O não a gente já tem, a gente vai atrás do sim. Vou tentar. Daí eu me inscrevi em uma agência e as outras agências vieram atrás. Olha. Daí hoje eu sou agenciada em umas 5 agências, assim. Caramba. Umas 6 agências, contando cada Miss Tatu com a Miss Real. Eles que vieram atrás, né? E daí, no caso, quando eu vi, assim, um comercial passando sobre Miss Real, eu falei assim, nossa, Miss Real, o que será que é? Daí eu fui ver, eu falei assim, nossa, mas Miss tem que ter mais de 1,70 m, quase 1,80 m, eu tenho 1,60 m, né? É meio difícil. Daí eu comecei a ler sobre o assunto, eu falei, nossa, até é possível, né? Tem que ter até, no mínimo, 1,55 m, então eu tenho 1,60 m, dá certo. Eu entrava. Que eu tenho 1,56 m, eu entrava pra participar. Consegue. E daí eu fiz a inscrição, né? Foi um processo seletivo online. Mandei para eles vídeos desfilando, vídeos falando sobre mim, né? Que eles pediram. E daí depois que passei desses vídeos, veio a entrevista com o diretor da empresa, né? Online também, porque eles são do Rio de Janeiro. Certo. E daí eu contei um pouco da minha história, né? E daí ele falou assim, não, Tatu York tá muito bem representada, então não tem, né? Não tenho que pensar em... Eu já meu coração já escolheu você. Olha, né? que legal. Então, daí era aquela coisa de você querer ou não aceitar. Daí entra, assim, a parte do voluntariado também, que é a ONG, né? A ONG Beleza do Bem, que nós ficamos responsáveis dentro da cidade sobre essa ONG. Que, inclusive, né? Posso falar? Sim, Com certeza. Pode Inclusive, nós estamos arrecadando agasalho, né? Não só agasalho, pode ser, né? Roupas normais, assim, para uma instituição. Eu escolhi a instituição do Lar Donato Flores, né? Pelo projeto que eles fazem com as crianças. E os recursos que eles recebem, eles não conseguem cobrir todo, né? O que vem do governo, o que vem, né, do público, não consegue cobrir o gasto de um mês, né? Nossa. Então, eles fazem bazar, né? Então, além de poder ajudar os jovens, né, de mais necessitados com essas roupas, né, que eles fazem assim, eles separam, né, digamos, aquelas roupas que eles podem usar, que podem escolher para eles, e também tem o bazar que eles fazem para arrecadação de dinheiro, e as festas que eles fazem, né, tudo, e é um projeto muito bonito também, né? Sim, demais. E, inclusive, como eu já sou da área de educação, já faço parte disso. Então, assim, tem tudo a ver comigo. Sim, com né? certeza. Esse projeto do Lar Donato Flores, né? Que é, no caso, assim, é fazer o papel, né? Que às vezes o pai e a mãe não conseguem fazer dentro de casa. Então, assim, você vê, quando um aluno participa do projeto do Lar Donato Flores, dentro da sala de aula ele é diferente. Porque ele tem essa moldada, ele é moldado. Ele né, é de forma. moldado, exatamente. É muito bom. E é algo, né, mais uma atenção também para eles. Isso. Tem que ser recadinho pro pessoal de casa, né? Vai ter alguns pontos também que eu vou deixar uma caixa para arrecadar agasalho. Maravilha. E vai ficar até o final do inverno. Ótimo. Belezinha. Depois eu passo os locais. Isso, e a gente deixa na descrição do vídeo. Se você quiser saber aonde são esses pontos, já está aí. Você que já está assistindo, já está aí na descrição do vídeo. Ou no final do vídeo, que fica melhor pro nosso editor. Exato. Aqui na descrição, vai ficar na descrição mesmo. Também fica firme. Mas assista o vídeo primeiro, hein? Depois você vai pra descrição. E também a gente vai deixar o Instagram aqui da Ana. Então lá também, se precisar. Não achei nenhum ponto, Ana. Manda uma mensagem pra ela que a gente vai dar um jeito de arrecadar essa. Pode chamar no direct. Exato. Pode falar seu arroba?
Ana Rodrigues, Ana Rodrigues Miss Oficial. Ana Rodrigues Miss Oficial, mas que também vai estar na descrição do vídeo no Instagram dela. Sigam, acompanhem, muito bacana, tô acompanhando ela lá. E fica por dentro de tudo. E pode tirar dúvidas, né, Ana? Pode chamar no direct lá, né, pra tirar dúvidas sobre os pontos. E afins, outras dúvidas que tiver também lá. Contactar. Parcerias via direct. Parcerias. A gente já faz a publi dela também. Já faz uma publi na lata. Ana, voltando um pouquinho no termo de empreendedora. Então, desde aquela época de que você já era jovem, você já mexia com vendas até hoje. Isso não se esqueceu na sua cabeça? Não, assim, né? gente, não adianta. Eu tento. Juro que eu tento parar, mas as pessoas me procuram pra comprar. Não, isso é ótimo. Continue. Você já fez o seu nicho de cliente ali, né? Então, as pessoas me procuram. Então, assim, fica sempre como, digamos assim, eu falo que eu sou empreendedora porque eu tenho várias fontes de renda. Com certeza. Né? Mas a minha principal hoje é ser professora. Então, sempre eu tive essa parte de vendas. Sempre. Desde o ensino médio. Comecei com a Avon, depois Natura. Daí na Natura eu conheci a Mary Kay. Daí Eudora, Boticário e assim. Aí foi. Daí agora tem a Infa Jeans, que é uma loja, uma fábrica só de jeans. Ai, que legal. Que me chamaram para modelar para eles, né? E no fim as pessoas gostaram do vestido, querem comprar. Eu falei assim, não adianta, o pessoal então, olha pra mim e fala que quer comprar. Vamos vender então, né? Tem que vender. Não tem muito pra onde correr, né? O pessoal olha pra mim que quer comprar, eu tenho que vender. Então tá bom, vem que eu vendo, tá tudo certo. E você, então agora você ainda mexe com produto de beleza, com Sim, eu tenho um pouco de moda também pra venda e tal. Então, daí as agências, né, chamam a gente para representar as marcas, né? Daí foi representar essa marca desse jeans, Infa Jeans. E daí as pessoas gostaram do meu vestido, né? Das fotos e tal, queria comprar. Então vamos lá. Vamos vender, então. Caramba, que demais. Já que tá... Tem coisas que escolhem a gente, não tem como... A gente não precisa nem escolher, já escolhem pra gente, tá tudo certo. E... Você vai fazer alguma pergunta? Não, desculpa. É que às vezes eu começo a desembesto as perguntas e não deixo as pessoas falar. E como que é ser... Você falou que você tem 6 agências, né? Agora com o Miss Real. Isso. Como que é ser agenciada? Porque pra mim é um mundo muito diferente. Nunca fui agenciada por nada. Você tem que investir um pouco, né, na agência. Eles pedem... Cada agência tem sua forma de trabalhar, mas você tem que investir um pouco, sim. E daí, a partir do investimento que você dá, você ganha as fotos, né? Daí tem o booker, né, que eles chamam, que daí eles que vão te apresentar para os clientes, né, que vão procurar os modelos das marcas. E daí, no caso meu, né, que não sou de passarela, é mais modelo comercial, modelo fotográfico, né? Então... Eu falo que até de teatro, dublagem, que eu adoro fazer. Sério? Que legal! E daí virou assim, como eu falei, uma coisa foi puxando a outra. Quando eu vi, eu já tava lá. Quando eu vi... Já tava lá recebendo a faixa que ela trouxe depois. Nossa, que demais. Olha que as coisas foram acontecendo. Tá. Deixa eu tirar foto depois. Com a faixa. E foi assim, você teve uma primeira agência que te chamou? Tive uma primeira agência você que ainda eu tá fui com atrás, que daí porque me falaram, Ana, tente, né? Daí que é em Sorocaba, né? É mais perto. E daí eu falei assim, vou tentar, vou ir nessa agência porque eu conheço pessoas que são agenciadas nelas. Então, para não mais seguro. para não entrar em frias, que entrar em fria é a coisa mais fácil que tem. E eu acho que nesse mercado de agências de modelo ainda mais, né? Porque sempre, é comum a gente pegar histórias de pessoas que às vezes foram, fui lá, fiz o investimento, fiz as fotos e sumiu todo mundo.
né? Tipo... Fez o investimento, então, daí eles ficam postando pra gente também, né? A gente vai seguindo eles no Instagram e eles vão postando, estamos precisando de jovens de, né, dessa idade a tal idade, se você se identificar somente para agenciados. Daí você já... legal. Se você tiver interesse, daí eles vão falando também, né? Já Vão vai divulgando. Porque às vezes tem bastante agenciados e não conseguem entrar em contato com todos. Então, daí eles vão divulgando no Instagram deles também. Olha, que Que legal. bacana. É Muito top. E é uma outra área que a gente, às vezes, não tem muito contato, né? Não sabe como funciona. É só vivendo e tendo uma pessoa que Sim. vivencia pra explicar pra gente. Então, né? Eu, inclusive, sábado eu tenho um processo seletivo de uma marca que eu tenho que, como meu pai já mora em Osasco, eu vou lá e, né, eu vou pra casa do meu pai e já resolvo as minhas coisas lá também. Já aproveita. Agora meu pai e a mãe. Exato. Daí eu vou pra lá e daí eu já resolvo, né? É uma agência assim que eu me inscrevi, eles que vieram atrás também, e daí eu fiz um investimento, as fotos assim, eu que postei as fotos, né? Daí eu falava assim... tem foto de agência que eu gosto, tem foto de agência que eu não gosto. Pensei assim, então eu vou pagar para fazer um book meu com o fotógrafo que você gosta. Que eu gosto. E daí, se eles pedirem, eu já tenho o meu book, né? Daí eu fiz, né, com o fotógrafo, inclusive, não sei se posso falar o nome. Pode sim. Eu fiz com o Du, né, que ele iria fazer meu casamento, né? E acabou não dando muito certo. E daí a gente pegou uma amizade muito grande, até por causa do porquê não deu certo, né? E daí ele fez essas fotos pra mim e eu tô com elas. Daí eu postei elas no site, inclusive é o Dilson, ele que foi descobridor da Gisele Beauty, né? Caramba, que legal. E eu tô com um processo seletivo com ele também. Olha que marcado. bacana. E assim, não é engano. E hoje não tem, digamos, um padrão, igual eles falam, assim, o surreal, que fala, tem que ter uma altura de tanto. Isso é para passarela, para Fashion Week. Mas não é só isso que existe, né? Hoje o que mais... Né? O que mais a gente vê? Internet, YouTuber, Instagram, e ali você não vê a altura, não vê... Exato. Não é mesmo? Exatamente. Isso é verdade. Você vê carisma. E querendo ou não, abre portas para muitas outras pessoas, né? Exatamente. Porque sai daquele padrão pré-estabelecido que, tipo, é basicamente inalcançável para mais de 90% da população. Não é inalcançável. Né? Tipo, não tem como. Eu mesmo, minha altura, gente. Não tem condição. Eu não tem como eu crescer mais para ter 1,80 m. Não tem. Então, e tem modelos plus size também, né? Inclusive no Miss Real, né? Miss Brasil Real, tem várias categorias, né? Inclusive eu peguei até aqui a listinha para mostrar, para ler para vocês. Que tem várias categorias. Tem desde a Baby. Que legal. Baby, de 1 a 3 anos. Pré-Kids, de 4 a 6 anos. Kids, de 7 a 10 anos. Teen, que é de 11 a 13 anos. Juvenil, que é de 14 a 16 anos. Adulto, que é de 17 a 29 anos. Caramba. Tem a Plus Size, que é de 17 a 39 anos. Daí que ele fala, mulher solteira, casada ou mãe, manequim a partir do 46. Miss Adulto, mulher solteira com manequim 44, casada ou mãe manequim até 44. De 17 a 29 anos. E Miss Adulto Mais, que sou eu. A mulher solteira, que pode ser casada ou pode ser mãe, que é de 30 a 39 anos. Manequim até número 44. Né? Então, tem de todas as idades aqui as categorias. São várias. É para abranger, por isso do nome, né? Sim. Miss Real. É Miss Real. Exatamente, que não é o surreal. Que é algo palpável, né? Exatamente. Eu acho muito bacana. Muito bacana mesmo. Bem acessível. E mostrando essa possibilidade, né? Que você ser Miss ou algo do tipo, você pode ser. Só você se dedicar ali, encontrar o seu nicho. Se você não é tão alto, né? Vai procurar ali o que se enquadra pra você. Que legal.
Show de bola. Eu não fazia nem ideia, Apesar de não ser o conteúdo que Que a gente geralmente eu acaba tô por dentro, né? acompanhando, Mas assim, é muito bacana. A gente não nossa. fazia, eu acho que ideia nem do mínimo. Nem de, tipo... É. Por isso que eu perguntei várias coisas pra Ana. Que, tipo, principalmente por ser de... eu nasci aqui em Tatuí, né? Então, tinha muita gente que às vezes, tipo, falava de agência de modelagem e tal. E daí você fica com o pé atrás. E é bom ter uma pessoa que passa por... é agenciado e tudo mais. E não, tem as agências sérias, né? Que realmente estão ali pra te impulsionar, né? Pro mercado. Sim, existe. Porque... É possível. É real. É real. É que eu acho que depois de novelas também que levavam o povo pra Turquia, né? O pessoal ficou um pouco... O pessoal ficar de boa então, mesmo. né, o tráfico humano, né? Deus ali. Deus me free. Quem tá em casa, aproveitando esse momento, se você tá gostando do vídeo, tá gostando do assunto, tá legal, não esquece de se inscrever, curtir e comentar nesse vídeo, porque ajuda muito no Com engajamento. certeza. E também... E se inscrever nas nossas redes sociais e no canal de cortes. Exatamente. Que tem vários trechos que a íntegra, né? A gente consegue tirar vários pontos ali para deixar pontos específicos para você que tá com o time ali um pouco reduzido. E quer assistir pontos específicos. Exatamente. E também, se você tá no carro, tá indo pro trabalho, Spotify, minha galera. tá onde você tiver que não dá pra assistir, mas dá pra ouvir, a gente tá disponível no Spotify também. E tá tudo na descrição do vídeo. Isso mesmo. Caramba, a gente não tá fraco não, né? Não, graças a Deus. E mais uma Graças a vez, Deus, obrigado aos 1000 seguidores no Instagram. É muito gratificante pra a gente. já vai estar com vários. Amém. Vários a mais, tanto A gente quiser. vai agradecendo dos 1000 em 1000 até Até perder a bater voz. mais. Exato. Bom, eu acredito que tem alguma pergunta extra? Não, Lu. Foi tudo da minha cachola, já expus a mesa. Bom, a gente sempre pede pro pessoal que vem aqui deixar uma dica pro pessoal de casa, um conselho, uma frase motivacional, um recado. Porque, assim, a sua história, ela foi uma história que lá atrás foi muito difícil. Você passou por muita dificuldade, mas você nunca deixou de acreditar, né? Até então, porque Deus, primeiramente, te moldou, te guardou até aqui, mas te trouxe e te tá, né, beneficiando com coisas que foi o seu suor, né? Foi a sua força de vontade, a sua não desistência, correndo atrás dos seus sonhos. Então, o que você tem a dizer pro pessoal que tá lá em casa, pros seus alunos, inclusive, que estão ali no ensino médio, aquela ansiedade, o que eu vou ser, o que eu posso ser. Então, deixa pro pessoal de casa, né? Tem muitos que estão passando porque ela passou, né? E a Ana, de multifacetas, né? Pode dar múltiplos recados também. Exatamente. Seja empreendedora, professora, e mulher aí pra ajudar a gente. Gente, não desistam dos seus sonhos. Não desistam. Tudo que vocês ouvirem contra, né, os seus sonhos, filtre. Ouça aquilo que agrada, né, aquilo que te acrescenta, e o que te não acrescenta, descarta. Mas não desista do seu sonho. Não desista. Muito bom. É isso aí. É sempre bom, né, ter um reforço de não Exato. desistir, porque a gente passa por situações que às vezes a gente quer dar uma baqueada, né? Sim. Situações que às vezes vêm pra atrapalhar. Exatamente. Desmotivar, né? Às Sim, vezes vem uma bastante. falha, você larga tudo, né? Sim. E às vezes nem era pra tudo. E assim, você ter o coração grato. Ter um coração grato, isso faz com que a gente não desista, né? Você, né, agradecer todos os dias por aquilo que você já conquistou, né? E não olhar para aquilo que você não tem ainda, né? Aquilo que você sonha, aquilo que você não tem ainda. Mas você olhar por aquilo que você já tem, aquilo que você já conquistou até aqui, aquilo que você chegou a ser, né, hoje. Então, isso faz com que você não desista de chegar até onde você quer, né? Exato. Fala assim, nossa, eu passei por tudo isso e ainda tô aqui. Firme e forte. E ainda tô aqui. Então, não custa nada. Digamos assim, é só mais um passo para chegar até onde eu quero. Falta pouco. Vai que isso. dá certo, né? Né? Exato. E a cada dia a gente tá um passo mais próximo do nosso sonho, né? Sim. É só
ter fé e persistir também, né? E batalhar. Persistir. Não é ficar sentado esperando. Não, que esforça-te, vai vir, tem né? bom ânimo, né? Então, eu falo, na minha aquisição, quando eu comprei o carro, eu fiquei, nossa, anestesiada, porque eu fazia 2 anos que eu tava namorando o carro. Você ficava, meu Deus, e Eu agora? ficava pesquisando preços dele e tal, e ficava. E daí, quando eu peguei, e foi Deus mesmo que preparou, eu saí chorando da concessionária. Eu não Meu sabia Deus. dirigir. Mas é a alegria, né, de ter conquistado. E fiquei rodando a cidade até acabar a gasolina, Não tem problema, eu abasteço de novo, mas vamos andar. Exatamente. né? E foi aquilo, nossa, eu sonhava que pra mim era coisa impossível de eu ter, né? Digamos assim, há 3, 4 anos atrás, e daí eu realizo e falo assim, nossa, era do jeito que eu queria, né? Aham. Do jeito que, nossa, não tinha... Daí, a partir desse momento, eu falo, todo dia, assim, né? Eu, às vezes, até o que põe na mesa, daí eu falo assim, eu tô comendo, minha tia, Ana, que cara é essa? Você tá falando? Eu falei assim, não, mas é porque tá muito bom, gente. Aproveitar aquele momento, né? Aproveitar, assim, a cada segundo, sabe? Aproveitar e ser grata. Sim, por tudo. isso. Ter a gratidão a cada detalhe, assim, na nossa vida, assim, faz a diferença da gente não desistir. Top, Exato. que bacana. Não, Bom, muito antes... temos uma lembrancinha para você. Exato. Aqui Pela o sua nosso participação, back-end vai pela passar nossa pra cá. Eu amo falar essa palavra, conversa. back-end. O Luiz, Back. esses dias eu até verifiquei pra ver se a gente não tava falando asneira. Não. Não, tá tudo Ai, certo. que tudo! Uma caneca Uma pra singela você. homenagem, tem um recadinho ali atrás pra você tomar seu chá, seu café, eu não sei, sua Ai, eu coquinha, amo sua água. caneca! Pra lembrar sempre de nós A gente fica aqui. muito feliz. E também tem uma caneta da nossa patrocinadora oficial, a SR Securitizadora, pra você assinar seus assinar contratos os aí de muito contratos. sucesso. Assinar as notas dos alunos. Não, esse aqui não é. Não, tadinho. Não, a gente tem que ajudar, É galera. só pra dar nota boa. É, sejam bonzinhos, Se esforcem, façam jus à cor das canetas. por favor. Mas, de verdade, Ana, a gente só tem a agradecer. Você ter tirado um tempinho da sua vida que é corrida para estar aqui com a gente. Deus te abençoe muito nessa sua trajetória, sendo como professora, como Miss, e muitos projetos que eu sei que vão vir aí para você. E a gente é muito feliz de ter você aqui. E o que você precisar da nossa equipe, a gente está por aqui para te apoiar também. Ai, muito obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Como eu falei, obrigada por ter lembrado de Ah, mim. com certeza. Muito mesmo, muito. Nunca participei assim de uma reunião como essa, mas estava muito bom. Muito Que bom, a gente fica muito feliz mesmo. Como a Rafa disse, pra gente é uma honra trazer esses assuntos, trazer pessoas como você, para mostrar pro pessoal de casa que conhecer coisas novas, né? Que não tem acessibilidade, Histórias porque a gente novas. tem preguiça de procurar, né? Muitas das vezes para aprender. Então, a gente trazer pessoas assim como você para poder mostrar isso é muito bacana. Então, de coração, Deus abençoe muito pela disponibilidade, por ter vindo até aqui. E as portas estarão abertas. Novos projetos que forem vindo, você volta pra cá pra contar pra gente. Exato. E a gente tá junto, como a Rafa falou, que você precisar, conta com a equipe aqui que a gente tá 100% disposto. Tá. Top? Então, pessoal, já aproveita, deixa o like, se inscreve, deixa no comentário, às vezes, o que você quer de assunto pra cá, pra gente trazer também, né? Exato. Se inscreve no nosso canal de cortes e a Instagram e todas as redes sociais nossas e da nossa convidada vão estar na descrição também, pra vocês acompanharem a gente lá. Exatamente. Porque a Ana passa várias coisas nos stories dela, de vida, de lifestyle, é bem legal. Tá fazendo crossfit, né? Eu tenho que voltar a fazer, galera, eu mandei. Mas é isso, gente. Mais algum recadinho? É só isso. Muito obrigado por nos assistir até aqui. E fiquem com Deus. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. É.